Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula online e o nosso tema vai ser conto. Vamos lá? Já estamos aqui no slide e podemos dar início à nossa aula. O conto, ele é uma narrativa, ou seja, tem sempre alguém narrando, contando uma história. E ele sempre é curto. Mas não é só o tamanho que vai diferenciar o conto de outras narrativas. Ele tem características próprias, como por exemplo, sempre há poucas personagens, e essas personagens elas nunca são analisadas profundamente, sempre aparecem de forma superficial. Os acontecimentos são breves e não tem grandes complicações no enredo, até mesmo porque se houvesse grandes complicações na história, o autor ia demorar para resolver. E se ele demorasse para resolver, não seria mais um conto. Outro fato que chama a atenção é que o conto ele só tem um clímax, ou seja, só tem um momento de tensão na história. Muitos teóricos, eles discutem até hoje quais são os limites do conto. Tem algum limite? Eu posso dizer que até 10 linhas, até 15 linhas? Não, pessoal, não tem um limite definido. Só o que nós podemos dizer com certeza é que ele é a forma narrativa em prosa de menor extensão, de menor tamanho. Então, vamos estudar aqui um pouco dessas características. As principais são a concisão, que é a mesma coisa que clareza, tá? No conto você não pode enrolar, como a gente fala, de maneira informal. Ele também é uma história precisa e tem uma densidade, ou seja, ele tem uma unidade de efeito e também impressão total. O conto, ele precisa causar um efeito singular no leitor, um efeito único no leitor, que pode ser de animação ou de emotividade. Aqui, uma curiosidade para vocês. O nome do escritor do conto é um contista. E o conto, ele geralmente não é publicado isolado. A gente não vê um conto sozinho. Geralmente, ele faz parte de uma obra bem maior. O que acontece é que muitas vezes nós vemos o conto separado em alguma página de internet ou algum livro, mas ele faz parte de outra coletânea. E o enredo? O que é o enredo? O enredo é comparado nesse título com a coluna vertebral do conto. Por quê? O que é que sustenta o nosso corpo? O que sustenta o nosso corpo é a coluna vertebral. Então, assim, é o enredo com o conto. É ele que vai sustentar toda a história, toda a narrativa. Por isso, ele é formado por uma sequência de fatos, ações ou elementos que vão construir o corpo do texto. E ele também é formado por algumas partes. Essas partes são a apresentação, que também pode ser chamada de introdução ou exposição, que é o momento em que nós vamos conhecer a história. O autor fala sobre os personagens, ele pode dar uma ideia de espaço-tempo. Depois vem uma complicação. É um momento que ocorre algum conflito. Vou escrever aqui, conflito na história. E depois disso a gente consegue o clímax, que é o momento de maior tensão na história. E por último, o desfecho, que é quando a gente fica sabendo como foi que esse conflito foi resolvido. E como desafio para vocês, eu deixo o seguinte, que vocês escrevam no caderno as partes do enredo, as partes de uma narrativa, e que vocês definam com as suas palavras o que elas são. Certo, nós já sabemos que o conto é uma narrativa, mas ela é uma narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa. Vamos relembrar rapidinho as pessoas do discurso? Eu tenho a primeira pessoa, que é quem fala, é representada pelo pronome eu, no singular, tá? A segunda pessoa é de quem se fala, tu. E a terceira pessoa é de quem se fala, ou seja, ele. Aqui aparece que a narrativa pode ser em primeira pessoa,
ou em terceira pessoa. Eu tenho como narrar em segunda pessoa um conto? Não, não pode ser em segunda pessoa. Então, a gente já sabe sempre que nós vamos ter que descobrir se é em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa. Quando for narrado em primeira pessoa, ele vai fazer parte da história. Vai falar eu. E ele é limitado ao seu saber próprio. Ele sempre vai falar do seu ponto de vista, da sua própria vivência. Já quando é em terceira pessoa, eu tenho duas opções. Eu tenho duas maneiras de narrar em terceira pessoa. Ele pode ter um narrador observador, que é quando ele descreve o que está acontecendo do exterior. Ele não se coloca dentro da cabeça do personagem, então ele não sabe as emoções, as ideias, o pensamento. Ele só descreve o que ele pode ver. E tem uma outra opção de narrador em terceira pessoa, que ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele conta a história, mas ele sabe tudo sobre os personagens, as suas ideias, pensamentos, sentimentos. Ele mora dentro da cabeça dos personagens. Ele não se limita a narrar apenas aquilo que ele está vendo, como o narrador observador faz, tá? Vamos responder algumas questões? Peço que antes que eu fale a resposta, fiquem pensando aí um pouquinho, deem uma pausa no vídeo, tentem responder sozinhos, tá bom? Depois veem como a gente responde de forma correta. O título é apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não, foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite, primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dá parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite eles iam, ficava só, sem o perdão da sua presença. Última vez na varanda e todas as aflições do dia. Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? Às vezes violetas na janela. Não poupei água e elas murcharam. Não tenho botão na camisa. Calça meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. E o nome do autor aqui embaixo. A nossa primeira questão pergunta qual é o tema central do conto que você leu. Às vezes, o autor da questão, ele pode até colocar algumas coisas que você leu no conto. Mas para ele ser o tema central, não basta que esteja no conto. Tem que ser o motivo pelo qual o conto foi escrito. Aqui, na letra A, tem dizendo o seguinte.